Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu estou aqui então para apresentar a meu segundo abstract, né, que é o duplo papel da agricultura na colonização e terraformação de Marte. Meu nome é Sheila Humphreys, eu sou jurista e eu estou me aventurando nessa temática, não do ponto de vista técnico per si, porque inclusive aqui no próprio evento já tivemos muitas apresentações referentes à agricultura, mas sim na questão importante do papel, né, da agricultura, porque nós estamos debatendo muito o como vamos levar a agricultura para lá, mas ninguém está falando muito do porquê que isso é relevante, inclusive para a questão da colonização de Marte e a exploração a longo prazo desse ecossistema, né? Então, eu gostaria de começar aqui com vocês falando da jornada para Marte e a necessidade da agricultura. Então, é indiscutível, não é uma questão de se, mas como nós vamos para Marte, né? Em que momento realmente nós vamos começar a criar tecnologia, já estamos criando tecnologia, mas criar colônias mais permanentes lá. Então, para isso acontecer, a gente precisa de ter sustentabilidade dessa colônia. E a agricultura é uma dessas ferramentas. Então, o principal e desafio central é criar habitats autossustentáveis. Ao longo aqui da nossa jornada, do nosso evento, eu vi diversos projetos maravilhosos, todos falando sobre como fazer, utilizar inclusive o espaço geológico e geográfico de Marte, e também da questão da importância da agricultura ali dentro. Então, isso fica muito claro que sem a agricultura nessas colônias, a gente não tem como prosperar. Porque é impossível nós fazermos missões de, vamos dizer, bate e volta, né? Leva pessoal, traz pessoal. É levar o pessoal e deixar lá, porque é muito caro, é muito longe, é muito investimento. Então, eles precisam ser autossustentáveis nessas colônias. Portanto, a agricultura é fundamental para isso. E outro também é a questão da terraformação, que ó, as pessoas acabaram não comentando muito também, mas que em tese seria possível e uma situação potencial para transformar o planeta, né? Então, para que a gente tenha recursos em loco, no local diretamente, e não tenha que ficar levando tecnologia, material, sementes, enfim, matéria orgânica para esses lugares. Então, a terraformação seria, a longo prazo, uma opção. Então, falar primeiro da questão da agricultura para sobrevivência e na colonização. Obviamente que sem alimento a gente não prospera, e seria muito mais viável economicamente nós criarmos alimentos e cultivarmos lá do que levarmos uma provisão, mantimentos para anos e anos a fios né, no planeta. Isso fica praticamente impossível. Além disso, tem a questão, talvez as pessoas não tenham pensado na questão psicológica, do você mexer com a terra, você lidar com as plantas, né? Isso é muito importante, porque senão as pessoas começam a se deprimir. Há estudos que dizem, ó, você precisa realmente pôr os pés no chão descalço, ver verde, né? Sentir o cheiro das plantas para que você tenha um equilíbrio psicológico. O ser humano ainda não está pronto para se ver livre disso, para ter uma questão de saúde mental ainda longe e apartada da natureza. Então, lidar com isso seria também esse outro viés interessante. E, como eu falei, reduzir drasticamente a questão de custos e a logística da carga para levar alimento. Nós também tratamos de reciclagem de recursos, que é muito importante. Eu não vou entrar nas questões técnicas, porque infelizmente não é meu viés, mas é uma situação que viabilizaria demais e é necessária para que a gente possa dar continuidade na questão da agricultura. Então, plantas que convertem oxigênio, CO2 em oxigênio, reciclagem de água através de transpiração, também que fazem parte do tratamento do ciclo, né, disso. Então, teria que realmente pensar numa estrutura que viabilizasse esses fenômenos. O segundo painel, que é agricultura como ferramenta de terraformação, tá? Gente, perdão, a terraformação. Ah, aqui, eu tinha pulado. A terraformação, pessoal.
Ela já foi estudada em termos, vamos dizer, hipotéticos, né? Ela, hipoteticamente, é possível fazer a terraformação. O que que é terraformação? É você transformar o ambiente de Marte, atmosférico de Marte, para um ambiente que seja mais parecido com o da Terra, com, estruturação de oxigênio, com atmosfera que possa carregar isso, plantas, matéria orgânica, né? Então a terraformação seria isso, seria trazer o habitat da Terra para Marte. E isso demoraria assim séculos para formar. Mas é uma situação que, a longuíssimo prazo, se nós formos realmente começar a habitar Marte com regularidade, é para se pensar, né? Se nós começarmos a sair da questão da estruturação de estufas e pensar em maneiras de conseguirmos fazer a terraformação de Marte. Se eu não me engano, pelo gelo polar que tem em Marte, seria possível você derreter, começar a criar atmosfera, enfim, né? Como eu disse, eu não sou a parte científica, mas é algo que você tem que considerar, mesmo que demore muito tempo, mas que possa daí então gerar uma habitação mais fácil e a gente não dependa mais de estruturas de estufas ou tecnológicas para isso. É meio que criar um oásis, né, nesses locais. Então, quais seriam as vantagens primárias e né, que seria a sinergia do sistema? Autossuficiência. É como eu tinha dito anteriormente. Nós não vamos conseguir colonizar Marte, manter uma estrutura permanente em Marte sem que haja uma fonte de alimentos que seja gerado lá de forma autônoma, que gere essa autossuficiência. E uma capacidade de se recuperar de falhas no reabastecimento. Então, tem que ter resiliência. Não só a tecnologia, ela tem que ser capaz de manter, mas uma questão também de se organizar em caso de haver uma crise, né, na produção de alimentos. Então, por exemplo, eu tenho que ter todos os modos necessários de consertar o maquinário, uma tecnologia que venha a sofrer avaria, porque senão eu não como. É muito simples, eu não consigo gerar a produção. E a viabilidade da terraformação como um processo natural, utilizando sistemas biológicos. Acho que para isso precisa de muito mais estudo, porque nós vamos interferir de forma profunda numa atmosfera, numa forma de, uma bioforma, se é que existe, né? Uma forma, nem que seja microbiana, já existente dentro de Marte. Então, isso vai exigir muita delicadeza, muita ética, muita pesquisa, para a gente não errar a mão, né? Para a gente realmente não criar uma coisa que vá além do controle e piore ainda mais a situação. E aí é uma coisa que seria expansiva. Então, de uma pequena área de terraformação, a gente ao longo do tempo iria ampliando. Agora, isso eu brinco que é meio que você ser um pouco de Deus, né? Porque você solta aquilo e você espera que dê algum resultado, mas às vezes você não tem controle sobre isso, né? Porque é uma situação biológica que vai se expandir naturalmente. Então, como é que você vai acabar conseguindo controlar isso depois que tá solto? Tem que ser levado também em consideração. Lembrando que nós estamos em ambiente hostil, então quais são os nossos desafios? A radiação cósmica, que danifica o DNA das plantas, exigindo blindagem pesada do solo, da água, das estruturas enterradas, né? Em estruturas enterradas, temperaturas extremas, então médias de menos 63 graus centígrados, variações brutais, né, em uma tarde, em um pequeno período de tempo. Então tem que ter um controle térmico intenso e constante. Você tem um solo extremamente tóxico com regolito, né, rico em percloratos, perdão, que são sais venenosos. Então isso tem que ser levado em consideração. Ainda por cima, a atmosfera é inadequada. A terraformação visaria reverter isso, né? Visaria daí criar uma estruturação orgânica para criar pressão atmosférica. E os desafios de estrutura e engenharia. Então, custo energético massivo. É caríssimo, caríssimo, caríssimo fazer isso. E você tem que ter especialidade. Então, como expandir uma pequena estrutura experimental para fazer com que uma fazenda, né, se crie uma fazenda que alimente toda uma colônia.
Aqui, rapidamente, algumas questões técnicas. Então, habitats agrícolas personalizados, com estufas atmosféricas terrestres. Isso já foi bem debatido aqui durante o nosso encontro. Eliminação artificial em LED, que poderia ser usada. Hidroponia é uma excelente opção para que a gente não precise ficar utilizando o solo o tempo inteiro. E uma seleção de engenharia genética, ou seja, nós criarmos até mesmo aqui na Terra plantas extrema fólias, ou seja, plantas que poderiam se adaptar àquele ambiente diferente aqui da Terra. Uma alteração genética poderia colaborar com isso. Mas tudo isso tem um debate ético muito profundo, tá, pessoal? Então, assim. Primeiro, viabilidade da formação, né? Porque não sabemos se isso vai dar certo, é uma questão hipotética ainda, que vai durar milênios e séculos, e talvez a gente já esteja em Marte, né? Há algum tempo até que isso comece a ser desenvolvido. Nós temos. A pergunta seria: nós temos o direito de alterar radicalmente outro planeta? Né? É isso que a gente tem que também debater. Isso vai caber muito aos filósofos agora. Podemos discutir formas de vida marciana nativa, se existirem mesmo que microbianas, antes mesmo de destruí-las, né? Porque nós vamos fazer uma contaminação. Isso aí nós vamos mexer. Já não é mais terreno virgem, né? Então nós temos a questão da preservação planetária versus expansão humana, né? Que nós vamos expandir, mas é impossível a gente expandir sem que haja uma interferência no ecossistema de Marte. Então você leva a discussão para o podemos fazer para devemos fazer? Será que realmente a gente tem que fazer isso? Nós vamos fazer, né? Mas vale ainda a questão do debate ético. E a colonização é um projeto técnico. Isso é importante. A colonização é um projeto técnico. A terraformação é um projeto filosófico e ético para a civilização humana. É aí, com a terraformação, é aí que nós vamos realmente dizer, agora nós habitamos dois planetas, mesmo. O projeto técnico da colonização com a agricultura é para a gente se estabelecer. A terraformação é para a gente criar raízes. Então, para nossa conclusão rapidamente, né? Um pilar imediato, né? Para imediato, mais distante ao mesmo tempo, para Marte seria a colonização a curto prazo, com a agricultura, que é indispensável, né? E uma agricultura viável. E a terraformação, que é a longuíssimo prazo. Então, seu papel é potencial, mas especulativo e distante. É uma ferramenta biológica poderosíssima, mas enfrenta barreiras ambientais, tecnológicas e éticas. E uma palavra final. O cultivo das primeiras plantas em Marte marcará um momento histórico, não apenas pela comida, mas como o primeiro passo consciente da humanidade para se tornar uma espécie multiplanetária e um agente ativo na evolução de mundos. É isso, pessoal. Muito obrigada. Estou aberta a perguntas.